Sentar. Amém, irmãos. Hoje nós retomamos o estudo no livro de Provérbios. E eu peço à igreja que abra a palavra do Senhor comigo no capítulo 5 de Provérbios, os versículos 1 a 23 nessa manhã. Provérbios, capítulo 5, os versículos 1 até o versículo 23. Nós estudaremos este capítulo inteiro. E esses 23 versículos nessa manhã são a introdução de um tema que vai voltar várias vezes no livro de Provérbios, o tema da mulher adúltera, da imoralidade sexual. E certamente hoje nós não vamos esgotar tudo que é possível sobre esse assunto, não vamos dar spoiler de tudo que vem no livro de Provérbios ainda sobre esse tema, mas eu peço você que considere com bastante atenção a leitura desse texto e também a introdução que nós faremos hoje a esse tema tão importante para as nossas vidas. Provérbios capítulo 5, versículo 1 diz assim: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso, como o absinto, agudo, como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacie-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha, e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pela instrução que o Senhor concede a nós, teu povo, para que andemos no caminho certeiro e conheçamos a Ti e a Tua santidade e a forma como vencer o pecado que tenazmente nos assedia. Abençoa-nos, dá-nos graça em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há muitas pessoas que consideram que uma sociedade evolui quando ela é capaz de quebrar certos tabus. Vocês já ouviram falar disso? Uma sociedade realmente evoluída, ou pelo menos é isso que as pessoas pensam, é aquela que nós temos a liberdade de falar sobre qualquer assunto, de conversar sobre qualquer coisa, de expressar livremente a nossa opinião e de reorganizar os nossos valores para adequar à evolução democrática da sociedade. Soa tão bonito quando a gente ouve esse tipo de coisa, né? Quando a gente deixa de lado, talvez, certas convenções retrógradas, certos maneirismos de linguagem, certas gírias que não competem mais aos nossos dias, e passamos para novas normas de relacionamento e novas maneiras de pensar. Talvez o último dos grandes tabus
a ser quebrado no último século foi o tabu sexual. Aquilo que nós chamamos da revolução sexual, como a nossa sociedade reconhece, esse fenômeno que ocorreu durante várias décadas em todo o mundo, mas é particularmente identificado no Ocidente nos anos de 1960, entre 1960 e 1970. Um historiador chamado David Allen, que é historiador da Universidade de Princeton, escreveu um livro que ficou muito famoso chamado Make Love, Not War. Faça amor, não guerra. E aí ele descreve quais são os elementos dessa revolução sexual. Ele relata que muitas das mudanças no panorama se desenvolveram a partir dos novos códigos de comportamento sexual, muitos dos quais passaram a se tornar as novas regras vigentes nos nossos dias. E ele faz um relato bem detalhado no livro, é bem interessante, como nós passamos a fazer uma maior aceitação das variações sexuais fora das relações heterossexuais e monogâmicas tradicionais, principalmente do casamento. Ele fala, por exemplo, do surgimento do divórcio unilateral. Ele fala, por exemplo, até os avanços na medicina, na área de contracepção, de pílula, favoreceram a mudança de mentalidade. Também a aceitação da nudez em público, a normalização da heterossexualidade e outras formas alternativas de sexualidade que eu e você estamos vendo aí afora, e nós nem sabemos dar o nome direito para as coisas que estamos vendo. Mas outras coisas, como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar muita força nas sociedades ocidentais. E ele, no livro dele, ele argumenta que a revolução sexual foi o momento da sociedade sair do armário. É assim que ele descreve no livro. E foi a forma de nós sairmos do armário em relação ao sexo antes do casamento, em relação à pornografia, e agora realmente a sociedade alcançou uma expressão de sexualidade que é livre e autêntica, e o homem, enfim, está se encontrando. O que você pensa de tudo isso? Quando você ouve essas coisas, meus irmãos, a palavra de Deus hoje não está muito interessada no que você pensa, mas no que ela pensa para que você pense. A palavra de Deus nos lembra, na sabedoria de Provérbios, que isso tem nome. O nome não é revolução sexual, é imoralidade sexual. A palavra de Deus mostra que isso que nos parece tão bom num primeiro momento, dentro de uma sociedade evoluída, na verdade tem derrubado muitos crentes, tem derrubado pessoas pelo caminho, e está muito mais próxima de nós do que nós somos capazes de admitir. Uma espécie de mal silencioso, como um câncer que vai se manifestando em pequenas coisas, em médias coisas, e de repente nós estamos completamente doentes e tomados por essa metástase. Mas, meus irmãos, ainda bem que a palavra de Deus nos ajuda tanto a reconhecer essas coisas, quanto batalhar contra elas. É o tema do nosso sermão hoje. A batalha verdadeira e possivelmente vitoriosa contra a imoralidade sexual dos nossos dias. Nós não podemos normalizar a depravação, meus irmãos. Nós devemos, como esse texto vai deixar bem claro para a gente, vai ser a nossa estrutura, nós devemos ser capazes de reconhecer o perigo iminente da lascívia e ouvir as advertências de Deus, tanto para nos afastarmos desse caminho mau das tentações, quanto para substituirmos os maus intentos pelos bons intentos. Deixar de lado o desejo lascivo e abraçar o palco de Deus do prazer sexual, que é o próprio casamento que Ele confere à sua igreja. Essa é a estrutura que nós vamos seguir hoje. Irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de ver com os irmãos esse perigo à vista. Esse é o nosso primeiro ponto. Que a lascívia, ela é sedutora, mas infelizmente ela é bastante mortal. Veja comigo dos versículos 1 até o versículo 6. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Agora preste atenção, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como um absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem-na ao inferno.
Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Novamente nós temos aqui um apelo paternal. Toda essa seção de Provérbios, desde lá do capítulo 1, são vários apelos paternais em vários temas diferentes da vida. Ele fala sobre o perigo das más companhias, ele fala o perigo das más decisões e vários outros temas, mas agora ele está falando sobre o perigo de uma sexualidade livre, que é introduzida com palavras de: filho meu, ouça o que estou te falando, presta atenção nas minhas palavras. E agora ele usa uma personagem que vai ficar muito famosa nesse livro de Provérbios, essa mulher sem nome. Ela não tem nome, mas ela tem vários adjetivos que descrevem a atitude dela, a maneira como ela se porta. Veja que a partir do versículo 3 até o versículo 6, a cena retrata prazeres aqui muito sensoriais. Vocês perceberam? Os lábios que destilam mel. Existe aqui um elemento quase afrodisíaco nessa sedução de palavras que ela implementa. São altamente sedutoras, deliciosas, macias. Parece um convite irrecusável, mas que no final termina em morte, é sinal vermelho. Você já assistiu no Discovery Channel quando vai falar daquelas plantas carnívoras que ninguém sabe que elas são carnívoras, os insetos não sabem porque externamente elas são belíssimas, elas são bonitas, elas têm cores saturadas, aí a abelhinha vem achando que não é nada e pousa na superfície dela e a planta vai lá, abocanha ela, lança alguma substância que imobiliza ela fica incapaz de se mexer, então come ela deliciosamente. Meus irmãos, é assim que a imoralidade sexual ela é. Ela é uma arapuca de viúva negra. No primeiro momento parece tão bonito, mas esse doce do mel logo dá lugar a um amargor do absinto, como ele diz aqui, a essa espada com uma navalha tão afiada e tão aguda, que é capaz de cortar um homem em pedaços. Meus irmãos, os versículos 5 e 6 deixam claro que é uma sedução que arrasta o homem para o Sheol, uma palavra forte aqui, para o mundo dos mortos, o mundo de onde ninguém consegue se livrar. E meus irmãos, é tão interessante pensar que essa é uma realidade hoje em dia. O texto descreve essa mulher, no versículo 6, como uma mulher que faz isso meio sem saber exatamente o que está fazendo. Uma mulher que está perdida na vida, que ela não tem um rumo certo, mas que na sua perdição ela vai magnetizando e arrastando outros para dentro do seu caminho desnorteado, e assim todos morrem junto com ela. Meus irmãos, é assim que a imoralidade funciona. Se você for parar para pensar no marketing do sexo nos nossos dias, e quantas vezes eu e você lidamos com essa realidade à medida que caminhamos nesse mundo afora, em shopping centers, em vitrines, em anúncios de revista, em pop-ups na internet, em propagandas que são feitas. Outro dia eu estava comentando com um colega sobre a altíssima contradição dos sites de notícia. E, infelizmente, até aqueles sites de notícia que eu e você gostávamos de ver porque eles eram mais livres desse tipo de coisa, agora também estão abraçando o espírito dos nossos tempos. E eu estava comentando com esse meu colega que um dia eu entrei num site de notícias e eu não acreditei no tamanho da contradição. Numa coluna estavam relatando sobre uma série de estupros que estavam acontecendo no Rio de Janeiro, atos descontrolados de homens que saíram em plena luz do dia, entrando em ônibus, estuprando mulheres. Na coluna imediatamente ao lado, haviam fotos de mulheres sensualizadas, convidando homens para que pudessem ter algum tipo de prazer virtual com ela. Na mesma página, meus irmãos, na mesma página. Esse é um mundo maluco que a gente vive. Mas esse mundo maluco transforma você em maluco, porque nos faz abraçar essa contradição como se fosse possível ser crente e servir a Deus, e ao mesmo tempo flertar com esse mundo, flertar com essa possibilidade. Meus irmãos, nós precisamos, com todas as letras, ainda que pareça ser um assunto já conhecido da nossa parte, mas nós precisamos dizer que essa sexualidade livre social que vemos hoje em dia, ela é extremamente letal. À medida que nós vamos nos enveredando com ela, à medida que nós vamos abraçando seus caminhos, ela vai nos destruindo invisivelmente. E as suas implicações são bem concretas e bem visíveis. Ela destrói a vida familiar, ela destrói a capacidade de amar que uma pessoa tem. Veja, meus irmãos, quantas vezes as pessoas são agora cada vez mais incapazes de amar, porque estão cauterizadas pelos efeitos dessa sexualidade livre dos nossos dias.
Seres humanos degradados e transformados em objetos. Homens que não conseguem mais olhar para mulheres e enxergar nelas a pureza e a imagem de Deus, apenas objetos do seu desejo e da sua lascívia. Mulheres que vão pelo mesmo caminho. Eu fico espantado em pensar que, talvez na década de 60, 70, 80, pensava-se que a pornografia era algo reservada para os homens e que atingia mais os homens, mas hoje com a famosa pornografia feminina que está aí nos cinemas, com 50 tons de cinza e seus amigos, nós vemos que todos estão sendo atacados de todos os lados. Meus irmãos, os seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, estão doentes. Doentes na alma, doentes no corpo também, como consequência de uma sexualidade livre. E vemos aí tantos filhos indesejados na sociedade como fruto dessa forma de agir. Meus irmãos, o alerta é grande da palavra de Deus. Eu e você temos que ser capazes, pela palavra e pelo Espírito, pela sensibilidade que eles nos geram, de identificar essa voz da lisonja na sociedade. Essa voz da sedução, esses lábios tão suaves como mel, que parecem ser tão agradáveis, mas que nos levam a pecar. Meu irmão, como você tem agido nessa labuta? Ali com colegas de trabalho, com aquelas moças que agem dessa forma, com aqueles rapazes que agem dessa maneira, com coleguinhas de escola que são assim. Você é cauteloso. Alguns, talvez, nos nossos dias, tentando confundir o discurso das Escrituras, dizem: mas o Senhor Jesus Cristo andava entre as prostitutas. Cuidado. Meus irmãos, como esse discurso liberalizante tem entrado nas nossas igrejas hoje. Jesus estava no meio do povão, ele se envolvia com as pessoas. Cuidado. Sim, ele se envolvia com as pessoas, mas sem nunca negociar a sua santidade como filho de Deus. Sem jamais negociar o seu entendimento da verdade. Ele não se deixava pecar junto com os pecadores. Ele foi sem pecado em todo momento. Meus irmãos, essa é uma batalha para a qual eu e você somos convidados nessa manhã. A levar a sério. E veja que a advertência é ficar longe da imoralidade. Esse é o nosso segundo ponto. Tá, já o primeiro é o perigo à vista, reconhecer. Mas agora é a advertência, é dar ouvidos. Os versículos 7 a 14, veja comigo. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. O pai pega a cabeça desse filho e fala: filho, olha para mim, presta atenção no que eu vou te falar agora. Ouve as minhas palavras. Desvia-te. Ande por um caminho diferente. Meu filho, a dica que eu vou te dar, e preste bastante atenção, é: sequer aproxime da porta dessa mulher. Eu lembro que quando eu estava na minha igreja, quando eu era mais novo, eu era um pré-adolescente, nós começamos a trabalhar um livro do Jaime Kemp, um pastor muito conhecido no Brasil na área de relacionamentos. Ele falava sobre sexo, namoro, principalmente para adolescentes. E o nosso professor de escola dominical, naquele dia, decidiu fazer um papo reto com a turma. E o papo reto, eu confesso que eu fiquei um pouco escandalizado, mas foi importante. Ele falou assim: separou os meninos, separou as meninas vão com a esposa dele, os meninos ficam aqui que eu vou falar com vocês. Aí falou assim: você está achando que você é capaz de chegar no quarto? Ele falou desse jeito, eu vou usar o linguajar que ele usou. E tem uma mulher pelada em cima da cama. E você acha que você pode ficar lá na porta, olhando ela e falando assim: eu vencerei a tentação. Nada me ocorrerá, eu sou muito forte. E ele virou para a turma e falou assim: você é burro, cara? Você é idiota? Você é maluco? Você não devia nem chegar perto da porta do quarto dela, você tem que sair correndo. E aí é interessante que ele começou a usar a história de José e da mulher de Potifar, e ele começou a falar assim: José podia ter sido um pouquinho mais sábio naquele momento. Ele estava com raiva de José. Para que foi lá no quarto da mulher de Potifar? Não tinha que fazer nada lá não. E meus irmãos, aquilo ficou na minha cabeça. A força, a dureza com que ele falou com a gente me deu uma sacudida. Eu não devia nem brincar com esse tipo de coisa, é o que o texto está falando. Nem brinque com isso, sabe por quê?
Porque se você brincar com isso, você vai ser abocanhado. E as implicações disso são seríssimas, como ele passa a relatar nos versículos 9 em diante. Você vai passar a conceder a essa mulher cruel aquilo que não seria devido a ela, mas agora são as consequências das suas ações. Você vai dar a ela a sua honra, como o texto diz, a sua vida. Os seus anos agora vão se desgastar, escravizados a essa amante. Meus irmãos, quantas vezes a paixão do coração leva o homem a se escravizar? Ele passa a sustentar a família daqueles que inicialmente não estavam em aliança com ele, pagando pensão, fazendo uma série de coisas que ele não devia fazer. E ele tem que assumir muitas vezes as consequências e responsabilidades das suas péssimas decisões, como o rei Davi teve que fazer em relação a Batseba. Como o rei Davi teve que fazer no momento que o coração dele se deixou levar pela lascívia e ele se envolveu com a família dos outros. Meus irmãos, aquilo que inicialmente parecia tão bom, os versículos 9 a 10 deixam bem claro que se torna escravidão e penúria. O homem se torna escravo dos desejos, escravo das consequências deles. Quando nós falamos hoje em dia sobre o mal da pornografia, meus irmãos, e como ele tem atingido tantas pessoas, e como ele é um pecado difícil de lidar, porque ele acontece numa camada invisível, em que as pessoas não estão olhando, que é você e o seu celular, você e o seu laptop, você e a calada da noite. Meus irmãos, muitas pessoas acham que isso é um pecado de menor gravidade, porque ele é invisível, porque ninguém está vendo. Mas lembre-se, como a palavra do Senhor diz, e pula lá para o último versículo, nos versículos 21, 22 e 23, quando ele diz que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Veja, meus irmãos, que Deus está sempre atento a tudo que nós fazemos, não há pecado que nós possamos ocultar dEle. Quando nos enveredamos nessa imoralidade invisível, seja na pornografia, ou seja numa saída sexta-feira à noite, que ninguém da igreja vai ver o que eu estou fazendo, porque eu não estou postando nada na internet. Seja porque você está numa conversa, num chat privado com alguém que ninguém vai saber, porque ele é cheio de criptografias e seguranças. Saiba que o Senhor sempre está vendo. Saiba que o Senhor sempre, aquele que achou Adão e Eva atrás de um arbusto no meio do jardim do Éden, é aquele que nos conhece, meus irmãos, e não conhece somente as nossas ações, mas Ele conhece o nosso coração. Seria tolice da nossa parte achar que nós podemos nos esconder do Senhor. É melhor você desistir dessa luta, porque Ele sempre te encontrará. Meus irmãos, o que o texto deixa bem claro é que o homem que se envereda por esse caminho, a mulher que se envereda por esse caminho, ele chega ao fim da vida, como os versículos 11 a 13 mostram, cheio de remorso, lamentando-se ao perceber a quantidade de anos desperdiçados como escravo do engano, a futilidade daquela paixão carnal. Ele se lamenta principalmente porque, em vez de gastar tempo com os filhos dele, gastou tempo com os filhos da outra. E principalmente porque ele já devia ter ouvido o alerta como ele ouviu, mas decidiu seguir o seu próprio curso. Esse é um homem que desprezou o conselho dos sábios, dos seus tutores, dos seus pais, dos seus avós, dos seus mentores, dos seus conselheiros, daquelas pessoas que verdadeiramente se importavam com ele e o amavam, amigos, cônjuges, filhos. Meus irmãos, nós somos bons ou ruins de dar ouvido às advertências. A Bíblia é tão cheia de advertências, né? Eu gosto tanto da palavra, porque ela traz tantas advertências, tem tantas histórias de homens que vacilaram, de mulheres que vacilaram. Já ouviu de um homem chamado Sansão, o cabeludo? Ele era forte, né? Bonitão, atraente, 10 mil à sua direita, 1 milhão à sua esquerda. Esse era Sansão. Os filisteus, tão espertos, infiltraram uma agente secreta chamada Dalila. Dalila tinha uma missão muito específica, descobrir onde estava a força de Sansão. E como é que ela foi minando Sansão? Seduzindo o homem, não foi mesmo? Ai, Sansão, você é tão bonito. Que músculos torneados você tem, Sansão. E ela vai minando, ela vai conquistando, ela vai entrando no coração daquele homem. E aquele homem que externamente era tão forte, tinha um coração tão fraco. E se permite levar, e eu e você conhecemos bem o fim de Sansão. Apesar de no fim da sua vida ter terminado de uma forma ainda que um tanto redentiva,
Mas ele foi humilhado, ele amargou um caminho que ele não precisaria amargar, porque ele não deu ouvidos à voz do Senhor, não atentou ao Espírito Santo de Deus e se tornou parte do inimigo. Meus irmãos, parte da minha e da sua vitória nesse assunto, sabe como é que ela vem? Quando você evita a proximidade a qualquer custo. Corre, foge do caminho mau. Desvia. Meus irmãos, eu estou falando sério. Eu estou sendo bem prático aqui. Sabe o que você tem que fazer? Começa a colocar certas regras na sua vida e certas disciplinas duras. Coloca certos protetores no seu celular. Regula o horário de uso do seu celular. Vai para a cama com a sua esposa está lá te esperando, não é o celular que está te esperando. Eu vou entrar nisso agora no meu ponto 3. Coloque regras, coloque amigos, conselheiros capazes. Veja, não necessariamente 1 milhão de pessoas para ficar regulando a sua vida sexual, não é isso que eu estou falando. Coloque pessoas pontuais, sábias, a quem você pode prestar contas, com quem você pode ter uma conversa um pouco mais franca, para te monitorar, para te supervisionar, para te perguntar de vez em quando como é que você está. Vamos orar junto? Vamos encontrar agora para a gente orar? Meus irmãos, como nós precisamos de ajuda. É uma tolice do nosso coração achar que nós podemos vencer essa batalha sozinho, que nós somos autônomos na luta contra a lascívia. Meus irmãos, não é assim que as coisas funcionam. Cuidado, pode às vezes, muitas vezes, se você deixar esse curso seguir, pode chegar um momento que será tarde demais para pedir conselhos, quando você já fez tanta besteira, que agora você vai ter que lidar sim com as consequências do seu desejo totalmente ativado. Sejamos bons, meus irmãos, para ouvir conselhos. Ouvir o conselho bom, não o conselho da carne, não a voz de Satanás. O melhor momento para aprendermos os perigos e as tolices de perseguir o sexo proibido é muito antes da tentação. Muito antes. A resistência será bem mais fácil se a decisão de servir a Deus antes de qualquer coisa já tiver sido tomada. Se você pautar o seu coração na verdade. E assim nós pulamos para o nosso terceiro ponto. Deus nos ajuda sim a vencer essa batalha no seu desígnio. Esse é o nosso terceiro ponto. O casamento é o palco do prazer sexual. Veja como agora, meus irmãos, para a gente não ficar assim num tom parecendo tão pessimista e tão duro e tão confrontador, o sábio oferece uma solução tão superior e tão melhor e tão mais prazerosa para a imoralidade. Ele fala da ética sexual nos versículos 15 a 20. Veja comigo. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacie-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Meus irmãos, o princípio desse texto, e quando eu estava estudando e eu consegui identificar isso aqui, eu falei, Senhor, que descoberta maravilhosa. Foi uma descoberta para mim, uma grande descoberta. Veja, meus irmãos, não é apenas um princípio da retidão sexual, é também isso, mas é um princípio do contentamento com as suas posses. Vou repetir. Não é um princípio apenas da retidão sexual, mas é um princípio do contentamento com as suas posses. Veja que agora, a ilustração que o próprio texto dá, a historinha que ela conta, é sobre um homem que possui uma cisterna. Um homem que possui um poço. E ele vira para esse homem e fala assim, homem, bebe da água do teu poço, não do outro poço. Você tem um poço que lhe foi conferido, que você possui, você é proprietário dele, e por que você sairia desperdiçando a água desse poço de qualquer forma? Olha o versículo 16. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de água? Não. Versículo 17. Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Meus irmãos, se você tem água boa, se você tem recebido da parte de Deus essa dádiva, para que você vai ficar olhando para o poço do lado?
Para que você vai ficar desperdiçando as suas águas? E meus irmãos, o que ele está chamando de poço aqui é a dádiva da esposa da mocidade. É o que ele está chamando. É a mulher que Deus deu, está chamando a mulher de poço aqui. Mas de poço bom, de águas maravilhosas, águas que refrescam, águas que trazem vida a esse homem. E meus irmãos, talvez um dos versículos mais belos de todas as escrituras sagradas está aí no versículo 18. Veja comigo: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Meus irmãos, que cena esplendorosa. Esse sábio vira para o filho e fala: tira os olhos da adúltera e olha para a mulher que Deus te deu. Dá uma olhada nela. Olha que presente maravilhoso. E ele faz uma descrição aqui bem a lá livro de Cantares aqui no versículo 19, né? Veja o que ele diz: corça de amores e gazela graciosa, sacinte os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Meus irmãos, isso é o que muitos teólogos têm chamado do amor erótico. Veja, essa palavra é muito mal utilizada nos nossos dias. Eros é uma dimensão do amor que Deus concede aos homens. Erotismo, eros, aqui não é visto com os olhos da depravação, com os olhos perversos, mas com olhos redimidos dentro do casamento, dentro do desígnio de Deus. Deus deu ao homem, casado com a sua mulher, a possibilidade de se amarem eroticamente um ao outro, dentro do propósito do casamento, dentro do sexo que Deus instituiu para esta aliança, e tão somente para esta aliança. Meus irmãos, Deus nos convida a olhar o prazer superior que Ele tem para oferecer. Eu lembro que uma vez, no seminário, nós tínhamos ali um grupo de homens, e era um grupo muito bom. A gente tinha as nossas aulas durante a semana, mas nas sextas-feiras à tarde nós nos encontrávamos, e era um papo reto entre os homens. A gente tinha teologia, mas tinha muita confrontação também. E eu lembro, meus irmãos, que certa vez um dos irmãos partilhou a dificuldade que ele estava tendo na sua vida pessoal, na sua vida de santidade sexual. E era um homem casado, mas ele abriu o coração dele e falou isso conosco ali. E um dos nossos outros irmãos, muito sábio, mas também muito reto na redinha, virou para ele e falou assim: cara, você tem coragem de falar isso para a gente? Aí ele deu uma olhada assim: como assim? Aí ele falou assim: você já viu a tua esposa? Isso foi um comentário meio estranho. Todo mundo falou assim: não, cara, não me entenda errado, eu não estou falando aqui com perversidade, mas você já viu a sua esposa? Que presentão que Deus te deu? Aquela bela mulher que te ama, que cuida de você, que te valoriza. E você vai ficar perdendo tempo com pornografia na internet? Pá, tapa na cara dele e de todo mundo ali. E ele estava certo. Meus irmãos, como nós somos capazes de desprezar os melhores presentes natalinos que Deus nos dá, em favor de migalhas que caem da mesa. Meus irmãos, talvez você pense assim: poxa, pastor, mas o meu casamento assim não tem sido tanta fonte de prazer. A minha esposa, o meu cônjuge não são assim tanta fonte de prazer para mim. Em primeiro lugar, é porque você é tonto. Porque Deus está falando que é. Deus está falando que é. Não sou eu, Deus. Segundo lugar, é porque nós temos nos deixado seduzir por prazeres que não vingam. Porque o melhor companheiro é o companheiro permanente. O melhor marido e a melhor esposa é o esposo e a esposa que Deus te deu. Deus fabricou para você. Cuida do teu jardim, bebe do teu manancial, aproveite e goza os anos da tua vida. Meus irmãos, eu posso dizer, de forma alguma para me gabar diante da igreja, de forma alguma. Estou casado com a Débora, tem 11 anos e meio. Temos os nossos altos e baixos. Mas, meus irmãos, como tem sido bom. Como tem feito bem a minha alma, ao meu coração. E eu falo isso não para a glória dela, mas para a glória do Senhor que me deu ela. Como é bom viajar com ela, como é bom comer com ela, como é bom resolver as coisas de casa e até trocar a fralda da Melissa com ela é bom também. Porque é com ela. Ela é o instrumento de Deus para a felicidade do meu coração, e eu sou instrumento de Deus para a felicidade do coração dela. E assim, meus irmãos, nós nos fortalecemos. Eu estava viajando agora, fazendo o casamento lá da Karine e do Thomas, mas eu estava sem minha esposa do lado. Por mais que a gente estivesse aos pés dos Alpes suíços, eu estava sem a minha montanha suíça. Gostou, né, Débora? É verdade, meus irmãos, é verdade.
O versículo 20, veja o que ele diz: por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Por quê? Por quê? Meus irmãos, o chamado das Escrituras é um chamado à fidelidade. Às vezes nos parece tão difícil vencer essa montanha da imoralidade sexual, mas nós temos os recursos de Deus para isso, meus irmãos. E os nossos recursos não estão em nós. Os recursos estão no Evangelho que nos redimiu e nos transportou do reino de trevas para a maravilhosa luz de Deus. Meus irmãos, o Evangelho, preste bastante atenção. O Evangelho não é somente a maneira como você chega no céu. Não é somente que agora você tem um passaporte para ficar com Jesus por toda a eternidade. Não. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa santificação. O Evangelho é o recurso, é a misericórdia de Deus renovada sobre as nossas cabeças todos os dias para nos santificarmos, para nos alegrarmos com a nossa esposa, para estar casado com Deus sobre tudo e sobre todos. Meus irmãos, a única maneira de realmente vencermos a imoralidade sexual é de nos lembrarmos que existe um casamento superior que nos sustenta. E essa é a resposta também para os solteiros. Porque talvez você que é solteiro nessa manhã esteja me ouvindo falando assim: pastor, valeu aí, mas eu não estou casado ainda. Não é o meu caso. Eu quero me casar, mas ainda não cheguei lá. Ou, eventualmente, excepcionalmente, alguns casos não se casarão. A Bíblia mostra isso. Mas, meus irmãos, a Bíblia mostra que todos nós que estamos em Cristo estamos casados. Estamos casados neste momento. Casados com aquele que nos salvou. Casados com aquele que nos santifica e que nos sustenta pela força do seu poder. Meus irmãos, como é importante nós compreendermos isso nessa manhã. Olhe para o Senhor Jesus. Olhe para o nosso Mestre. Veja a maneira como Ele, preste atenção no que eu vou falar agora. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e Ele foi, aos nossos olhos, pelo menos humanamente falando, Ele foi um solteiro. Ele foi um solteiro. E talvez você fique pensando: mas Ele era Jesus. Sim, mas Ele foi tentado em todas as coisas. A palavra de Deus nos diz claramente que Ele teve que vencer as tentações. Ou você acha que o Senhor Jesus Cristo não foi tentado nas mesmas áreas que eu e você somos dia após dia tentados? Mas o autor de Hebreus nos lembra que mesmo tendo sido tentado, Ele venceu em cada uma delas. E se tornou o autor da nossa salvação, para que nós possamos imitá-lo e recorrer a Ele no seu poder e na sua graça, para vencer a imoralidade. Sim, meus irmãos, Ele era solteiro. Mas Ele estava se casando conosco naquela cruz. E é por causa desse casamento entre Cristo e a igreja que Ele não olhou mais para nenhuma das ofertas e das alegrias que esse mundo poderia oferecer, porque o propósito superior de Deus era a reconciliação entre Deus e os homens que Ele criou. É assim que nós somos sustentados. É assim que nós recebemos a correta advertência e nós temos também o recurso para vencer a tentação na hora que ela vem. Meu irmão e minha irmã, eu sei que o livro de Provérbios ainda vai falar muito sobre a imoralidade sexual, mas essa é a introdução. Essa é a maneira como começamos a vencer. Olhando para aquele que venceu todas as coisas. Amém, irmãos? Olhando para Ele. Juntando as nossas almas e os nossos espíritos em comunhão com aquele que nos salva e nos santifica. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. E que nós possamos não mais viver no termo e nos moldes da revolução sexual, mas de uma revolução de santidade na sua vida, que adequa a sua vida sexual aos moldes do Senhor para a glória dEle. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o sustentador da igreja, o guerreiro, o defensor e o protetor, como lemos no chamado, a adoração de hoje, daqueles que são atacados por inimigos diversos. Senhor, a nossa luta não é fácil, ela não é contra carne ou sangue, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra principados e potestades e autoridades, que visam constantemente disseminar um novo valor, um novo conceito, um novo reino. Mas, Senhor, nós rogamos, em nome de Jesus, faz com que o reino de Cristo prevaleça em nossos corações. Senhor, faz o Teu reino prevalecer nos nossos olhos, nas nossas mãos, que o Teu cetro de justiça governe a nossa mente, Senhor,
para não cedermos às tentações de Satanás e para lhe sermos fiéis, como o Senhor é fiel a nós em todo o tempo e não pode negar a si mesmo. Dá-nos esta santidade, Senhor. Dá-nos também de descobrir o prazer e a alegria dentro dos propósitos designados por Deus. Senhor, restaura no coração de cada irmão meu e de cada irmã nessa manhã a alegria do seu próprio casamento, Deus. Senhor, ajuda os meus irmãos a verem o presente que eles receberam de Deus. Ajuda a mim também, Senhor, e a minha esposa, naqueles momentos difíceis, a nos lembrarmos de como Deus é bom em nos dar essa dádiva. Senhor, ensina os nossos jovens, se está ao alcance deles, a perseguirem esse propósito, a buscarem da parte do Senhor a alegria e o contentamento, não na autossatisfação oculta, invisível, mas no projeto de Deus para a família e para o povo de Deus. Senhor, aqueles que ainda são solteiros, sustenta também, Senhor. O Senhor tem chamamentos e vocações diferentes para cada um ao longo da vida. Guarda-os e lembra-os que, ainda que estejam terrenamente solteiros, eles estão espiritualmente casados, para que não se desviem dos teus caminhos. Abençoa-nos a todos nós, edifica-nos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar aos